8h22, de volta com Folha no Ar. Hoje, sexta-feira, dia 14 de janeiro, amanhã dia de Santo Amaro, né, os devotos, né, e toda a peregrinação aí de Santo Amaro acontece já a partir da noite de hoje. Então os motoristas aí sempre o nosso alerta, né, de muito cuidado para transitar ali pela RJ 216, tá? É a Campos Farol, né? Principalmente nessa noite de hoje, todo dia de amanhã. Voltamos com Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Programa de hoje com Luiz Carlos Azedo, sendo o nosso convidado, jornalista, articulista, político do Correio Brasiliense do Estado de Minas, conversando conosco. E Aloysio, nesse bloco agora, você faça a gentileza de abrir aí pra gente sobre esse tema que a gente já falou no bloco anterior. O bloco que a cobra vai fumar, né? Quando eu lembro dos pracinhos da Segunda Guerra. Azedo, você dedica grande parte da sua produção de análise ao quadro nacional. E traz análises muito embasadas, com pontos de vista... E além de ter muita base em cultura geral, você tem informação, como repórter, sempre atualizada, informação de bastidor, que enriquece muito as suas análises. Como é que você avalia o governo Bolsonaro e como é que você vê essas eleições aí, daqui a menos de 9 meses, a gente fala 9 meses, mas conta outubro o mês inteiro, 2 de outubro. Outubro conta 2 dias, um dia. São menos de 9 meses, primeiro turno. As 2 pesquisas feitas, as 5 últimas pesquisas feitas em 2021 apontavam a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno. E tem 2 pesquisas feitas agora em 2022, uma divulgada anteontem, da Genial Quaest, outra divulgada hoje. A Genial Quaest dá a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno, e a divulgada hoje, que foi deixa eu abrir aqui... Da Exame Ideia, que dá ele com bela vantagem no primeiro turno, mas sem fechar no primeiro turno, que é 41 contra 24 de Bolsonaro. Quer dizer, como é que você está vendo essa disputa? E como é que você avalia o governo Bolsonaro? Bom, eu acho que o governo Bolsonaro é um sucesso relativo na política e um fracasso econômico e social. Aí você diz assim, sucesso relativo na política, né? Eu estou falando isso por 2 razões. Primeiro, porque ele conseguiu neutralizar completamente a possibilidade de um impeachment, que era real, e construiu uma aliança com o Centrão, que ele acabou de consolidar, e que deu a ele o apoio quase que incondicional da maioria do Congresso à reeleição dele. Então, isso é uma coisa que politicamente tem que ser considerada, né? É o que garante a ele uma certa estabilidade, governabilidade, né? Ele realmente conseguiu consolidar a governabilidade do mandato dele. Entretanto, a capacidade de governança dele é muito precária. E um fracasso econômico, aí a situação da economia está aí, recessão, inflação de mais de 10%, né? Desemprego em massa, etc. E, do ponto de vista social, um desastre. Ele liquidou as políticas públicas, essa crise sanitária. Ele cometeu todos os erros possíveis e imagináveis, mais os inimagináveis, está pagando o preço disso, em termos de popularidade, o impacto que isso teve na economia e o impacto que isso teve em outras áreas da vida social, como no caso da educação, por exemplo, foi muito grande.
Então, ele é um governo que ele desarticulou as políticas públicas, as políticas sociais, e, em alguns casos, se opunha a ela, né? Então, é um governo com péssimos indicadores em todas as áreas. Saúde, educação, segurança, né? Tal. Mas ele conseguiu manter um grupo de, vamos dizer assim, apoio suficiente até agora para garantir a ele um lugar no segundo turno. Eu não sei se esse quadro se mantém. Né? Eu não sei se esse quadro se mantém. Mas, em princípio, ele continua garantindo um lugar no segundo turno das eleições. Quem pode alterar esse quadro? Um dos candidatos que se consolidarem até as eleições ameaçá-lo. Né? Aí, na pesquisa de hoje, ficou evidente que o Moro está se tornando realmente uma ameaça a ele, porque já está com 11%, com uma largada de eleição, 11% não é mal. Né? O Ciro refluiu, o Ciro já teve nessa posição de ter 11% dos votos. Nessa pesquisa de hoje, o Ciro está com 7%, o Dória com 4%, o Pacheco aparece com 1%. São os grandes partidos aí da disputa, o PSD, né, do Pacheco, o PSDB do Dória, o PDT do Ciro, e o Moro aí com o Podemos, que não é um grande partido, mas tem uma grande bancada no Senado, uma bancada expressiva na Câmara. Aparentemente, essas candidaturas são as que vão se consolidar. E pode ser que esse quadro tenha alteração, mas eu diria que hoje o Moro já ameaça o Bolsonaro. Nesse cenário que está aí, o Moro já ameaça o Bolsonaro. Né? A gente sabe que na campanha eleitoral você tem 3 grandes momentos. Né? Um é essa fase da pré-campanha, que as candidaturas se consolidam ou não. O segundo momento é quando as alianças se estratificam, que é o período em que se formam as coligações e os blocos partidários, né? Agora federações partidárias. E o terceiro momento da campanha propriamente dita. Né? A reta final da campanha é uma loucura. A gente tem muita movimentação dos eleitores. Quando o povão entra na campanha eleitoral, você tem muita alteração. É como se fosse uma outra conjuntura. Então, assim, eu não acho que a eleição está decidida, ninguém ganha de véspera. Lula tem chance de ganhar a eleição no primeiro turno? Tem. Mas isso não se resolve de véspera. Né? Você vê que tem uma pesquisa que mostra ele ganhando no primeiro turno. Aí logo depois vem outra que mostra que não é bem assim. Então, nós vamos ficar nessa situação aí, daí para frente. Acho que as candidaturas que estão consolidadas até agora são Lula, Bolsonaro, Moro. Ciro está sofrendo um ataque especulativo da própria bancada do PDT. Né? E o Dória, aparentemente, é candidato a qualquer preço, né? Disputou a convenção do PSDB, mas ele está com muita dificuldade. Não vejo o Rodrigo Pacheco com uma candidatura consolidada. Acho que a tendência do PSD vai ser fazer uma aliança aí, indicar ele, talvez ele ou o próprio Kassab. Eu acho que o Rodrigo Garcia, por exemplo, seria um excelente vice para o Lula, que é de Minas, é um político moderado, tem um grande partido. Então, o Kassab conversa com o Lula. Então, essas coisas estão aí ainda por se definir, né? E aí diz assim, mas como é que essa coisa vai se definir? Bom, na minha avaliação, as linhas de força dessa eleição são a questão econômica, desemprego, renda,
a questão sanitária, que continua aí, ela estava sendo superada com a Ômicron, ela voltou a ser um fator de preocupação da população, um impacto na vida econômica, né? A questão ética, toda essa campanha contra a Lava Jato, isso tudo aí, na minha opinião, leva água para o moinho do Moro. A candidatura do Moro só existe por causa disso, da questão ética e da identificação dele com a Lava Jato. Então, essa coisa ainda está presente. São essas 3 linhas de força principais, né? A quarta é a narrativa de cada candidato, para tentar sensibilizar o eleitorado, suas alianças, articulação política, né? A construção da campanha eleitoral, da candidatura, etc., que influencia, que em determinado momento da eleição se torna determinante, né? Porque é a narrativa capaz de seduzir o eleitor. Mas ela vai ter que ser construída em torno desses 3 eixos. A questão econômica, a questão sanitária, social, a questão ética, né? Eu acho que no embate com os adversários, o Bolsonaro está muito fragilizado, porque ele não consegue reverter a situação da economia, apesar do Auxílio Brasil, né? E ele está muito sustentado nesse eleitor mais ideológico, na narrativa dos costumes, né? Dessa coisa, e nessa base corporativa que ele tem, além das alianças que ele faz usando a máquina do governo, né? Então, ele é um candidato que tem muita força, muita resiliência, porque ele tem, em qualquer circunstância, o governo é a forma mais concentrada de poder, mesmo o mau governo. Porque o mau governo ele arrecada, normatiza e coage. E o Bolsonaro faz isso sem nenhuma crise de consciência. A gente vê aí as medidas que ele toma o tempo todo, ele faz isso, para beneficiar os aliados dele, né? Então, eu acho que essa coisa tem um peso, né? O Lula, no confronto dos governos, de desempenho dos governos dele com Bolsonaro, ele ganha todas, menos na questão ética, porque ele tem lá o passivo dos escândalos, né? O passivo da Lava Jato. Só que essa vantagem o Bolsonaro perde, está perdendo porque por causa da aliança dele com o Centrão e porque a candidatura do Lula está caldeando a candidatura do Lula. A candidatura do Moro está caldeando esse eleitor antipetista e preocupado com a ética na política, está caldeando para o Moro. O Moro está seduzindo esse eleitor, né? Ele está seduzindo esse eleitor e tentando se colocar como um cara com proposta para enfrentar os problemas do país, principalmente na economia. Está tentando construir uma candidatura propositiva que não se... com a narrativa que não seja... cujo eixo não seja a Lava Jato, a coisa a coisa ética. Ele está tentando construir uma narrativa com um projeto para o país, porque essa coisa ética já vem para o colo dele naturalmente. Isso já é dele, entendeu? Isso é dele, ninguém tasca. Então, esse voto aí, que preocupado com a ética e tal, esse voto já é dele, ninguém tasca. E é isso que fez com que ele ultrapassasse o Ciro, porque o Ciro tem esse discurso, mas ele foi do governo Lula. Né? Foi do governo Lula. Ele tem um passivo também, como político. Participou de várias eleições, foi governador, foi ministro e tal. O Moro não tem passivo político administrativo. Ele não tem um passivo de ter sido ministro de Bolsonaro, não? Isso não é um passivo?
Mas esse passivo ele fez do limão a limonada, porque ele rompeu com o Bolsonaro. Ele faz a campanha que ele ataca o Bolsonaro. Então é uma coisa que ele diz que ele errou, que ele se enganou, entendeu? Ele pensou que ia ser de um jeito e tal. Você tem que levar em conta o seguinte: o Bolsonaro ganhou a eleição. Né? Ele ganhou a eleição. Então, ele tem um eleitor. Quer dizer, o Moro, ele tem, assim, na bandeja, o eleitor antipetista que votou no Bolsonaro e se arrependeu. Isso está no colo dele já. E não é pouca gente. Se você pegar e comparar a votação que o Bolsonaro teve com o que ele tem hoje nas pesquisas, você tem uma dimensão do eleitor que se decepcionou com ele, que votou nele e se decepcionou com ele. Esse eleitor se identifica com o Moro. Porque o Moro é a expressão do apoio e da decepção ao mesmo tempo, entendeu? Desculpa, pode completar. Eu acho assim, o Moro tem muita dificuldade no mundo político, que tem urticária quando ouve falar em Lava Jato, né? Então, assim, ele tem um ponto fraco. Aliás, tem dois pontos fracos. Um é a falta de experiência administrativa. O outro ponto fraco dele desculpe aí que eu estou com a garganta seca. O outro ponto fraco dele é essa coisa dele ter uma incompatibilidade com os políticos tradicionais. E sofreu uma oposição feroz dos que estão enrolados aí na justiça e tal. Que vem ele como um cara da antipolítica, né? Só que se você for observar o comportamento do eleitorado, né, essas candidaturas antissistema, elas têm um apelo eleitoral ainda, né? Deixa eu fazer alguns apontamentos sobre o que você falou, fazer alguns apontamentos baseados na Genial Quaest, que eu... Quer dizer, a Exame saiu hoje, ainda não tive tempo de analisar ela, mas a Genial Quaest está bem fatiada e tem vários pontos que tocam em coisa que você levantou, Azedo. Por exemplo, o nicho por onde a terceira via pode caminhar. A Genial Quaest fez a pesquisa. Nas eleições de 2022, você prefere que vença 44% Lula, prefere que vença Lula, 23% prefere que vença Bolsonaro, mas 26% preferem nem Bolsonaro nem Lula, é o famoso voto nem. Então é um caminho, uma vereda aberta aí para a terceira via caminhar. Em relação à defecção do eleitor que você citou aqui no final da sua resposta, do eleitor que votou em Bolsonaro e se decepcionou e pode migrar para Moro, só no universo dos eleitores de Bolsonaro em 2018. O governo está pior do que se esperava, 36%. É o maior índice. Nem melhor nem pior, 34%, e melhor do que se esperava, 29%. Em relação aos erros de Bolsonaro na política sanitária, o último deles agora, o mais grave talvez, o atraso do questionamento com fake news contra a Anvisa da vacinação das crianças, né, contra a Covid de 5 a 11 anos. 72%, sim, as crianças devem ser vacinadas agora. 72% dos brasileiros. 3% nem um lado nem o outro, e 20%, que é ali o índice de voto de Bolsonaro, 23%, está ali na margem de erro. Não, as crianças não devem ser vacinadas agora. O que você falou também da Omicron trazendo de novo a pandemia para o centro do debate. Qual o seu nível de preocupação com a pandemia da Covid? Muito preocupado, 69%. Era 62% em dezembro. Pouco preocupado, 25%, eram 30% em dezembro. Nada preocupado, 6%, eram 7%, mudou muito pouco. A questão do Auxílio Brasil, essa impressionou bastante, pelo menos a mim. Só entre eleitores que têm um membro de uma família recebendo Auxílio Brasil. A avaliação do governo Bolsonaro,
negativo 53%, regular 28% e positivo apenas 17%. E, por último, que revela aí, como você também falou, os diapasões pelos quais o eleitor vai tomar sua decisão. Qual o principal problema do país? Economia. Aí, por economia, entenda-se desemprego, inflação, crescimento econômico, 37%. Saúde e pandemia, 28%. Questões sociais, habitação, 13%. E corrupção, apenas 9 pontos, né? O que mostra uma inversão completa da prerrogativa do eleitor de 2018 para 2022. Como é que você analisa esses números, Azevedo? Bom, assim, primeiro eu acho que, partindo aí dessa última observação, né, você tem uma tendência do eleitor a se posicionar em função da urgência das suas demandas, né? As prioridades mudam. Quando você resolve uma prioridade, ela muda, né? Então, por exemplo, nós tínhamos um momento no ano passado que as pessoas só estavam preocupadas com a pandemia, né? Aí, na medida que você começou a vacinação e tal, essa preocupação se deslocou para a questão do emprego, da renda. Eu acho que continua sendo a preocupação principal. Essa coisa da ética, ela deixa de ser vamos dizer assim, uma preocupação muito grande, porque você não tem, o governo Bolsonaro não é um governo marcado pelos escândalos. O desgaste que ele tem é por causa do Centrão e tal, da Aliança do Centrão, mas não tem, assim, grandes escândalos. Isso não quer dizer que não tenha, não, que não tenha roubalheira, não. Pode ser até que tenha, mas a gente não sabe, ninguém está sabendo. Até porque é um governo com muito pouca transparência. Então, você não tem muito acesso a dados, essa coisa toda. Então, essas coisas mudam. A correlação entre esses fatores muda de uma conjuntura para outra, né? Então, eu acho que esse último resultado da pesquisa, ela reflete bem vamos dizer assim, a vida que as pessoas estão levando e as suas dificuldades, né? Com relação ao Bolsa Família, substituição pelo Auxílio Brasil, houve um aumento da relação entre a Bolsa Família e o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é maior do que a Bolsa Família, em termos quantitativos. Entretanto, o contexto é completamente diferente. Você imagina o Bolsa Família num contexto de pleno emprego, de aumento do salário real, né, das aposentadorias, e ver o Auxílio Brasil num contexto de inflação de 10%, recessão, desemprego em massa nas famílias. É uma conjuntura completamente diferente. Então, eu acho que a comparação é no carrinho do supermercado. O que eu botava no carrinho do supermercado, com Bolsa Família, no governo Lula, o que eu ponho agora? Isso na boca do caixa do supermercado, essa comparação é feita todo dia, quando o sujeito vai fazer compra. E aí está explicado o resultado dessa pesquisa com relação ao Auxílio Brasil. É isso. O poder de compra diminuiu muito. E o contexto da economia, de um entorno, é muito diferente. Uma coisa é você ter um sujeito que está recebendo Bolsa Família, porque ficou desempregado, etc. e tal, num ambiente familiar, em que ele tem um filho que trabalha, que a mulher consegue fazer algum trabalho, vender alguma coisa, que ele consegue ter algum negócio, né? Vai vender coxinha de galinha, alguma coisa e tal. Imagina num contexto em que está todo mundo desempregado, certo? Que você não tem atividade econômica, a atividade econômica informal está muito baixa, porque não houve só um apagão de empregos, houve um apagão de capital. Com a pandemia, houve um apagão de capital. As pessoas queimaram o que tinham, venderam o que tinham, ou gastaram o que tinham para poder comer, e sem capacidade de gerar renda.
de ter uma atividade produtiva que gerasse renda. Então, esse impacto está visível nas ruas da cidade, aí, morador de rua, gente pedindo dinheiro, pedindo comida, vendendo, isso está generalizado. E não se reverte isso sem crescimento econômico. Sem crescimento econômico se reverte isso. Você pode crescer e não distribuir renda, certo? Mas não tem como distribuir renda sem crescer. Não tem essa possibilidade, né? Então, você pode ter lá, assim, numa economia socialista, você pode redistribuir renda sem crescer. Vamos dizer assim, o PIB você vai ter vamos dizer assim, vai socializar a pobreza, vamos dizer assim. Mas numa economia capitalista não existe essa possibilidade. A única possibilidade de você ter uma política de distribuição de renda é com crescimento econômico. E o Lula, quando saiu do governo, tinha isso. Porque ele estava o país crescendo a 8%. Então, era um regime de pleno emprego. Então, essa coisa é comparada. Essa comparação é feita. A força do Lula nessa eleição veio daí. O contraste com a situação da economia do governo Bolsonaro. São 8h49, estamos chegando no final do programa. Deixa eu fazer só mais uma pergunta. E o Nogueira também quer fazer uma. Vou fazer minha última. A gente sabe, como você falou, quando você bota aí do lado governo Lula, governo Bolsonaro, não tem nenhum índice. E falo do governo Bolsonaro mesmo antes da pandemia, para ficar justo. Você não tem nenhum. E eu não sou apologista de Lula, não, tá? Mas você não tem nenhum índice em que Bolsonaro ganha de Lula. Nenhum índice. Dólar, poder de compra, empregabilidade, produção industrial, produção agrícola. Lula ganha em todos, de lavada. No entanto, a gente sabe que o que Lula foi nas vacas gordas. O que Lula seria nas vacas magras? E a gente falou aqui do início do Brasil, e você falou no período regencial e depois na República, na primeira Constituição, onde existia o poder moderador. Era o quarto poder, que era do imperador. Desde que foi proclamada a República, esse poder moderador passou a ser exercido pelas Forças Armadas, ainda que de maneira não constitucional. Mas o fato é que passou a ser. E, quer dizer, você tem um governo num cenário internacional desfavorável, diferente do que era em 2002, e parte das Forças Armadas dispostas a exercer esse poder moderador, que, na minha opinião particular, dificilmente você teria outros escândalos como foram, por exemplo, Petrolão. Como é que você vê o novo governo Lula nessas condicionantes? Olha, eu, assim, vamos por parte. Primeiro eu quero falar de um candidato que eu não citei até agora, que é o Dória. Eu acho que o Dória é um candidato que sempre largou de trás, que surpreendeu na eleição. Ele tem características de um candidato corajoso politicamente, que disputa nas ideias, que vai para o debate e tal. E, entretanto, está fazendo um governo que ele enfrentou o principal problema do país, que é o negócio da vacina, né? Entretanto, ele não consegue crescer. Dissidência interna do PSDB, e ele tem antipatia de boa parte dos políticos fora de São Paulo. Essa coisa do político paulista tem dificuldade de se relacionar, ainda mais se nunca passou pelo Congresso, que é o caso dele, né? Então, assim, para mim é uma incógnita muito grande como é que vai ser esse desempenho do Dória. Pode ser que seja uma coisa parecida com outras situações anteriores, né? Essa, do Mário Covas, né? Do próprio Ulisses, na última eleição do Alckmin, enfim, não sabe,
Isso é um dado. O outro dado, aí voltando para o negócio do Lula, quer dizer, o Lula foi beneficiado, o governo dele, por duas variáveis, uma externa e outra interna, muito, muito positivas para ele. Uma foi o fato de que houve uma expansão da economia mundial e um crescimento da China comprando muito do Brasil. Então, isso beneficiou o governo Lula. Era um momento de expansão. Quando vem a crise econômica e que ele envereda pela chamada política anticíclica, no segundo mandato, num primeiro momento o país reage bem a isso, mas depois essa política é mantida pela Dilma e aí a gente começa a ter problema e acaba colapsando a economia no segundo mandato da Dilma, né? Então, essa discussão aí, essa coisa existe. O outro foi um fenômeno que houve que não existe mais. Foi o chamado bônus demográfico. Eu não lembro de cabeça os números exatos, mas eles é mais ou menos como se a situação fosse a seguinte. Você tinha uma situação em que você tinha uma correlação entre nas famílias, vamos dizer assim, de 5 adultos, né, para 10 crianças e 3 idosos. Então, 5 pessoas com renda, mantendo 13 pessoas sem renda. Okay? Bom, com a aprovação da aposentadoria rural, aquelas coisas todas, a recuperação do salário mínimo e o regime de pleno emprego e a redução da quantidade de pessoas nas famílias, essa equação se inverte. Você passa a ter 5 adultos com renda, 3 adultos com renda, certo? Aí são 8 pessoas com renda e o número de crianças diminui. Vamos dizer, diminui de 10 para 5, entendeu? O impacto que isso tem na renda das famílias é muito grande. E o Lula se beneficiou desse processo também, do chamado bônus demográfico. Isso teve um impacto enorme. Então, ele tinha condições muito mais favoráveis, um mercado interno mais robusto, uma economia mundial mais dinâmica, para fazer o governo dele. As contingências mudaram. E aí essa pergunta que você faz, né? E o Lula agora, como é que fica? As contingências são outras, não são as mesmas. Não dá para fazer o mesmo governo, né? Eu, pessoalmente, acho que o projeto do PT, muito calcado pelo nacional-desenvolvimentismo, é um projeto regressista. Ele não tem muito espaço para dar certo. Por quê? Porque um projeto nacional desenvolvimentista depende de capital para investir. Nós não temos esse capital internamente. Nem o Estado tem o capital e já não tem mais como resolver o problema privatizando, né? Privatizando uma área para investir no outro. Não se tem que vender da Petrobras e o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Isso o PT não vai fazer, o Lula não vai fazer. Então não vai ter capital. E você não tem, no setor privado, não tem acumulação suficiente para fazer esses investimentos também. E a capacidade de financiamento teria que vir do exterior. E para essa capacidade de financiamento vir para o exterior, você não pode ter uma política anti-imperialista, né? Uma política hostil à integração à economia mundial. Então é uma contradição, é uma situação complicada aí que eu não sei como é que eles vão resolver. Em termos de projeto político, eu tenho muitas dúvidas com relação à forma como essa coisa poderia se resolver. Mas isso não é um problema só do Lula, não.
Isso é um problema de todos os candidatos. É um problema de todos os candidatos. O Luiz Carlos Azevedo, são 8h57, talvez em poucas palavras, se for possível, e o Aloysio sempre coloca aqui, a gente sabe, segundo turno de uma eleição é decidido com o índice menor de rejeição, o que não tem, no caso aí, o Bolsonaro, que chega em algumas pesquisas até 64%, outras 69%, 60%, o Lula também não é tão baixo. Como reverter, no caso do Bolsonaro, que tem o maior índice, essa rejeição no segundo turno? Você acha possível, acredita, é viável reverter uma rejeição de mais de 50%? Ou mais de 60%, no caso? A única alternativa que o Bolsonaro teria para derrotar o Lula no segundo turno seria convencer o eleitor de que ele é menos pior. Né? Isso vai ser muito difícil para ele. Na minha modesta opinião, entendeu? Porque convencer o eleitor de que ele é melhor do que o Lula é difícil. Ele não tem desempenho para... Ele tem que criar um fantasma, ele tem que recrudescer nesse discurso do comunismo, entendeu? Na coisa da corrupção, ele tem que ir para cima e caracterizar o Lula como um cara tipo Maduro, entendeu? Ele vai ter que fazer um discurso muito reacionário e convencer. Eu acho difícil ele convencer o eleitor médio, o eleitor popular e tal, porque as pessoas já foram governadas pelo Lula 2 vezes. E tem saudade, né? Tem saudade da picanha, do iogurte, da viagem de avião. Né? O povo brasileiro poder comer picanha e tomar cerveja no final de semana. É isso aí. Real política. O Lula conseguiu melhorar a vida das pessoas da porta para dentro. Ele fez uma política econômica que se baseava na expansão do consumo. Então, e hoje o impacto maior que as pessoas estão sentindo em termos de qualidade de vida é perda de qualidade de vida da porta para dentro. Então, essa comparação aí ela é muito forte, né? Você pode questionar o Lula da porta para fora. Saúde, educação, transporte, né? Situação urbana. Assim, aí você pode, porque você teve vamos dizer assim, ele focalizou o gasto social na camada mais pobre da população no consumo. Mas, mesmo assim, ele ganha do Bolsonaro na comparação. Então, acho muito difícil. A única maneira do Bolsonaro, quer dizer, ele não vai nunca convencer de que é melhor do que o Lula. Ele pode convencer de que é menos pior do que o Lula, explorando esses fantasmas, entendeu? Agora, o que pode mudar esse cenário eleitoral é o Bolsonaro ser ultrapassado por outro candidato. E aí sim, aí você tem uma ameaça, ele que é a ameaça do... Hoje é o Moro, essa ameaça é o Moro. Aí tem jogo, né? Hoje essa ameaça é o Moro. Pode ser o Dória. O Dória tem uma característica que o Moro não tem. Eles fazem um discurso muito parecidos, só que o Dória é mais qualificado em termos administrativos, tem mais experiência administrativa, tem um portfólio, né, de realizações de entrega que ele está fazendo no governo de São Paulo. E ele vai usar isso, entendeu? Ele vai usar, não tenha dúvida que ele vai usar. Ele vai se colocar como
um candidato mais qualificado para fazer um bom governo do que os seus concorrentes, com um discurso muito próximo ao discurso do Moro, e uma situação parecida também, porque ele apoiou o Bolsonaro no segundo turno da eleição passada, entendeu? Então, ele também pode seduzir esse eleitor arrependido. O problema dele é que ele é paulista, tá? E aí é a dificuldade dele. Vou fazer só uma observação. Eu sou paulista, tenho sotaque de carioca, porque eu fui criado no Engenho Novo, no subúrbio do Rio de Janeiro, mas eu sou paulista, né? Então, assim, não estou falando por preconceito, não. Eu estou falando porque realmente há essa coisa da unidade do Brasil, tal, ela é relativa. Essas rivalidades regionais, esses conflitos que ocorreram ao longo da história do Brasil, eles deixaram, aí voltando ao bicentenário, né, deixaram muitas sequelas. Né? Deixaram muitas sequelas. Com relação ao Rio de Janeiro, por exemplo, a discussão sobre mudança de regime de exploração do petróleo, né, que foi a da concessão para a parceria, essa mudança aí ficou evidente, o isolamento do Rio e São Paulo em relação ao resto do Brasil, né? Então, existe muito ressentimentos aí que estão lá vamos dizer assim, lá no subconsciente da população, preconceitos, né? Carioca tem preconceito com nordestino, todo nordestino com carioca Paraíba, paulista também tem, é baiano, né? Você viaja pelo Brasil aí. Esses problemas da história do Brasil expressaram isso, tipo a Revolução de Constitucionalista de 32, né? Então isso tudo aí pesa na balança, dificulta um pouco a vida do Dória. Não, eu dizia que você viaja pelo Brasil como carioca, é uma coisa, é recebido, né, de uma forma, e você vê que os times dos torcedores brasileiros são na bondade de querer incluir o Fluminense, o Vasco e o Botafogo, mas na verdade o time do povo brasileiro é o Flamengo, então por aí você já tira uma noção. Mas a elite não é assim, não. Ah, sim, claro. Assim. Mas a elite não manda o filho estudar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, não. Manda estudar em Londres, manda estudar nos Estados Unidos, mandava estudar em Paris. A elite não funciona assim. Sim. A elite, ela tem Pega a elite aí, campista aí. As famílias tradicionais de Campos. Sim. Campos houve uma mudança muito grande com a alteração do eixo econômico da cana para o petróleo, né? A elite econômica mudou. Né? Mudou. A partir dos anos 90. Mas se você for pegar os proprietários... Hoje não são mais os fornecedores de cana, hoje são os empreiteiros, a elite mudou. Eu também não sei se eu posso afirmar, mas a elite não define. Saman era mais reacionária do Estado. A elite de Quissamã? Campos é uma cidade conservadora, sem sombra de dúvida. Foi à toa que a última execução de pena de morte foi lá, né? Em Quissamã. Se bem que a execução de pena de morte você tem diariamente no Brasil, né? Só não é... Eu digo aquela... sim, institucional. Sentença, Bom, meu caro Luiz Carlos Azevedo, se deixar, a gente vai te prender aqui, literalmente, né? Sim, figurativamente. A primeira cidade com iluminação elétrica. Campos foi. Campos. América Latina. Sabe por quê? Sabe por qual motivo? Não. Se desse errado, explodisse tudo em Campos. Isso é piada de Campos. Brincadeira, piada de Campos. Você tem que... Tem um cara chamado Saturnino de Brito, foi um grande urbanista e sanitarista também, né? Sim. E ele fez a reforma urbana de Santos, de Vitória e de Campos.
Alfredo Agache, que reformou... Não, e Recife também, Recife, Campos, Vitória e Santos. Alfredo Agache, que reformou todo o centro do Rio de Janeiro, fez hipódromo do Rio, fez hipódromo de Campos, fez o plano piloto de Atafona, que é em São da Barra, e fez a rua onde eu moro, Pedro de Góis. Eita! Tá bom, meu caro, é isso aí. Ótimo. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, renovada aí esse prazer e essa alegria de poder dividir esse tão pouco espaço aqui com tanto conhecimento que você tem, com tanta clareza aí no pensamento. Muito obrigado, né, pelo seu carinho mais uma vez, né, não só com o Aloysio, com todo o grupo, com a gente aqui do programa Folha no Ar, que você seja sempre bem-vindo, meu caro Luiz Carlos Azedo. Sucesso para você e se cuida aí, meu amigo. Até a próxima. Tá bom. Grande abraço para você. Aloysio. Agradecer ao Azedo, sou leitor dele. Leio sempre que publica suas colunas, quase diariamente em dias úteis. Às vezes final de semana também. Como eu disse, Azedo tem uma virtude enquanto jornalista, articulista político. Ele tem muita base cultural, é didático ao passar essa base, não é prolixo, não é pedante, é sempre muito didático, e une isso com informação de cocheira, né, com informação de bastidor, que aí é o repórter, né? É o repórter, é um grande entendedor da política nacional. Agradeço demais a presença. E vamos ver que bicho vai dar, Zé. Vamos ver que bicho vai dar. E rezar porque a gente não tocou nesse ponto, que como um artigo que o senhor quer tocar, que não aconteça um 7 de setembro de novo no país, né? Que isso não aconteça. Não, mas pode se preparar que o Bolsonaro vai arrumar muita confusão esse ano ainda. É possível, mas vamos rezar para que não. Especialidade da casa. Tá bom, grande abraço. Grande abraço. 9h09. Conversamos então com o Luiz Carlos Azedo, jornalista, articulista político do jornal Correio Brasiliense e do jornal Estado de Minas. E a gente fecha por aqui mais essa edição do Folha no Ar e essa semana do Folha no Ar também, em que contamos com a presença aqui na bancada com o jornalista, parceiro da gente, Aloysio Abreu Barbosa. Aloysio, obrigado. Valeu, né, por essa semana. Aquele final de semana abençoado para você aí e o protocolar bom descanso. Obrigado. Só para o ouvinte telespectador, essa entrevista do Azedo vai estar resumida amanhã na Folha da Manhã, na edição impressa, né, como a entrevista que a gente tem feito aqui de peso nacional, na edição impressa da Folha da Manhã, bem cedo nas bancas e na casa dos assinantes. Tá bom? Show. Tá Obrigado. Ótimo. Tá certo, irmão. Vamos lá. Bom descanso. Vai descansar. Ô Azedo, só para fechar aqui, é que eu dou uma provocada aqui, que agora ele vai produzir o jornal para amanhã, né? E eu desejo bom descanso e falar sorte sua, que eu não tô aí no estúdio. Não, eu hoje eu não escrevo coluna não, agora é só domingo. Então você descansa de verdade, né? Sexta-feira, para não correr o risco de fazer a coluna, depois ter que fazer outra, eu deixo para escrever a coluna no sábado de manhã. Tá certo, irmão. E a gente bom, então. Sempre acompanha aqui. Sucesso aí para você mais uma vez. Folha no Ar fica... Obrigado. Fica por aqui agradecendo aí a sua audiência, a sua paciência. A partir das 7 da manhã, segunda-feira, estaremos de volta no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.